Bem-vindos ao terceiro programa da série Civilização, do projeto Visão de Mundo, Weltanschauung. Estamos hoje, nesse 12 de junho, quinta-feira, trazendo uma nova obra sobre esse tema apaixonante e desafiante nos dias de hoje. É um tema realmente muito interessante que nos envolve de diversas maneiras no noticiário, nas conversas informais, na troca de ideias com amigos e especialistas, a civilização. Hoje nós vamos apresentar a vocês um dos estudos mais profundos, mais abalizados sobre a questão civilizacional. Mas antes de nós entrarmos no livro propriamente dito, na obra a ser apresentada, me permitam fazer alguns comentários sobre esse momento no qual vivemos relativamente à questão civilizacional. Nós temos aí novas palavras circulando que não me parecem muito apropriadas à realidade que nós experimentamos nas nossas sociedades, né? Há muito em voga a palavra decolonial. A descolonização já terminou há quase 60 anos. Os países que eram ocupados, que eram colonizados, que eram administrados pelas potências colonialistas, já estão independentes, já são independentes há muito tempo. Me parece que a questão é outra, não só para esses países, como para nós, né? A nossa civilização que interage, né, dentro do contexto global com essas nações, com esses estados, com essas sociedades. Nos parece que o maior desafio é que essas sociedades, esses estados que foram colonizados, se integrem à comunidade das nações e nós vejamos florescer nessas sociedades estados funcionais que cuidem das suas populações, governos responsáveis que assumam, que respondam, pleonasticamente falando, pelos seus atos. Nos parece que esse é o grande desafio do momento. A questão do momento, então, não é a palavra que se aplica ao momento, não é decolonial. A palavra que melhor se aplica a essa fase, a essa etapa da história que nós vivemos no Ocidente, é o descivilizacional. Em que medida nós estamos nos descivilizando? É isso que deve ser discutido, essa é a proposta desse programa Civilização do projeto Visão de Mundo. Nós não estamos nos descivilizando somente por riscos geopolíticos de respeito à soberania das nações, ao direito internacional, ao desfazimento de instituições internacionais, multilaterais. Nós não corremos o risco de nos descivilizarmos somente por um desastre, por um colapso geopolítico. Talvez, nós estejamos nos descivilizando individualmente, como pessoas, esquecendo o que nós somos, esquecendo a longa caminhada que foi desenvolvida até nós chegarmos ao atual estado de sociedade, de vida, de modo de vida, de maneiras de vida, de ideias que nós experimentamos hoje nas nossas vidas sociais e privadas. Então, eu hoje acredito que vou trazer a vocês que nos acompanham um livro que responde muito bem a esse desafio, ao desafio civilizacional, para nós evitarmos o risco de nos descivilizarmos. Um especialista da área, autor de uma das maiores obras a respeito, O Processo Civilizacional, de Norbert Elias. Aqui, no caso, eu tenho uma edição portuguesa, mas é facilmente encontrável no mercado brasileiro. Mas o título não é só esse. O título é provocativo. O Processo Civilizacional, Investigações Sociogenéticas e Psicogenéticas. A tese de Norbert Elias é original,
E o índice da obra é apetitoso. Vamos ver aqui, a primeira parte do livro é intitulada Sociogênese dos conceitos de civilização e de cultura. Norberto Elias parte do final da Primeira Guerra Mundial, mostrando o estigma que baixou sobre a Alemanha como uma ameaça à civilização. Ele parte desse ponto para desenvolver, fazer até uma análise histórica comparada sobre o processo civilizacional na Alemanha, na França, no Ocidente de uma maneira geral, procurando explicar nuances e até rupturas importantes que levariam à Segunda Guerra Mundial. Nessa primeira parte de sociogênese dos conceitos de civilização e de cultura, nós temos uma civilização como transformação específica do comportamento humano, é o primeiro tópico. Nós temos sociogênese da civilização ocidental e uma conclusão que eu vou cuidar de não revelar a aqueles que nos acompanham. Só estimular a vocês que leiam esse livro para tomarem conhecimento desse fecho brilhante que Norberto Elias nos oferece. É também tocante a dedicatória do livro, né? Coisa que está afastada de nós no tempo e na experiência, mas que nós não podemos esquecer. O livro é dedicado aos pais dele, né? Hermann Elias, morto em Bratislava em 1940, e Sophie Elias, morta em Auschwitz em 1941. Ponto de interrogação. É uma coisa que realmente impressiona quando nós iniciamos a leitura dessa obra magnífica. Processo civilizacional de Norberto Elias, ele desenvolve uma tese interessantíssima que muitas vezes aos historiadores, aos sociólogos, escapa. É um processo de mudança pessoal que desencadeia pessoal, que desencadeia mudanças sociais. Ele investiga aqui, a partir de dados, é uma obra baseada em vasto levantamento de dados empíricos. É uma obra que investiga, começa lá na Alta Idade Média, ele investiga aquele enlace do amor cortês, da formação das primeiras cortes, da admissão nessas cortes dos guerreiros brutos, toscos, rústicos, que para ascenderem socialmente naquela sociedade guerreira, tinham que submeter às regras de convivência das cortes que estavam se organizando. É muito viva a descrição que Elias explora desse processo, do sentar à mesa, do conversar, de higiene, de comportamento, do culto à mulher, da corte à mulher, a filha do senhor do castelo, das terras, poderoso, que ele ambicionava casar para ter reconhecimento social e posse de terras e maior influência no âmbito daquele grupo. É desse processo inicial aquela mulher que foi enaltecida pelos trovadores nos poemas, nos versos, nas músicas que também eram apresentados na corte. Esse processo vai se desenvolver ao longo de toda a Idade Média e vai chegar até o século XVIII, de uma maneira disseminada nos reinos europeus, e à medida que isso se disseminava nos altos estratos da sociedade europeia, produzia uma série de efeitos na sociedade em geral. Em suma, o que Elias apresenta, o que ele chama aqui de controle das pulsões, um conceito psicológico muito importante para aqueles que trabalham nessa área, o que ele mostra é como esse controle individual
vai mudar o comportamento, o processo decisório, os enfoques dos problemas que assolavam as sociedades naquelas etapas da história. Não é só Elias que aponta isso. Nós vamos encontrar sinais desse estado de espírito em diferentes etapas da história, num livro muito interessante, Johann Huizinga, O Outono da Idade Média, em que ele explora isso que o Elias mostra aqui. Como o efeito daquela violência, daquela insegurança, daquele estado de permanente tensão, né, de assassinatos, de traições, no momento aquele grupo familiar dinástico, aquela casa dinástica estava no auge, daqui a pouco ela estava sendo dizimada e tendo que fugir, como aquele processo, né, no final da Idade Média, que assolava vários países da Europa, ele colocava as pessoas num estado de tensão à beira da histeria. Tudo era motivo para grandes explosões de emoção e de violência, e, consequentemente, os processos de decisão, que envolviam, inclusive, a ida à guerra por países, nações e diferentes entidades políticas, umas com as outras, se originava disso. E como o processo de contenção, de civilidade nesses grupos que vão se ampliando aos poucos, da corte à burguesia em seguida, e a criação de uma série de sinais, de hierarquias, de simbolismos, de roupa, de gestos, vão resultando nesse processo que ele explica como controle das pulsões, com autocontrole, a moderação, que leva a uma maneira mais racional de agir e de decidir. O livro de Norbert Elias é um clássico, o processo civilizacional. E o subtítulo dele é uma lembrança para todos nós modernos do século XXI, investigações sociogenéticas e psicogenéticas. Até que ponto nós, modernos do século XXI, estamos perdendo o controle das pulsões? Até que ponto nós estamos perdendo a capacidade de civilidade, de agir civilizadamente, não só como sociedade, mas como pessoas? Até que ponto o fracasso em controlar as pulsões pela apologia da emoção por tudo e com todos, está nos tirando essa capacidade de enxergar a conjuntura e de procurar soluções adequadas às nossas necessidades e à nossa realidade. Quando nós falamos hoje em descolonizar, nós precisamos nos descolonizar também da ideologia, que é uma expressão que foi transmitida, uma expressão de vida, uma visão de mundo, que foi transmitida pelas potências colonialistas. Da mesma forma como os países se livraram, os países que foram colonizados se livraram do domínio colonial, é preciso nós nos descolonizarmos da ideologia e termos muita atenção ao patrimônio civilizacional que hoje nós dispomos e que pode estar em risco, como eu disse, não só por causa de ameaças externas, mas ameaças que estão se desenvolvendo em nós mesmos, nas nossas individualidades, pela perda de cultura, pela perda do hábito da leitura, pela reflexão adequada, pela ponderação e, acima de tudo, pelo reconhecimento que existe uma humanidade comum a todos nós, acima das diferenças, das religiões, das posições políticas, humanidade que deve servir sempre de referência à solução dos nossos problemas. Fica então o estímulo, espero que tenha motivado quem nos acompanha para procurarem e terem como obra de referência sobre a questão civilizacional esse livro maravilhoso de Norbert Elias.
o processo civilizacional, investigações sociogenéticas e psicogenéticas. Até a próxima!